Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de SQL. A gente pode agrupar esses dados também. Então a gente vai chamar aqui o SQL DF de novo. Vamos lá, select. Dessa vez a gente vai selecionar apenas a coluna da embarcação. Da nossa tabela dados. E aí a gente vai colocar as mesmas condições que a gente colocou aqui em cima. Quando a classe for 1 e 2 e a pessoa for do sexo feminino. E aí a gente vai usar a nossa função de agrupamento. A função de agrupamento do SQL, ela é chamada de group by. E então a gente vai agrupar essas pessoas por porto em que ela embarcou. Aqui, ó, por exemplo, ele retornou pra gente apenas quais são os 4 portos, né? Porque no caso tem a opção de que não tem declarado porto e os 3 portos que a gente já viu anteriormente. Para a gente poder retornar a quantidade de linhas, a gente tem que usar uma função que se chama count. Então, a gente vai colocar aqui count, abre parênteses, fecha parênteses, vai fazer a contagem de linhas de embarked dessa tabela dados, quando a nossa classe for 1 ou 2 e a pessoa do sexo feminino, e vai pedir para agrupar por embarcação. Aqui a gente pode renomear a nossa coluna. Aqui, ó, S, quantidade, e chamar a nossa coluna embarked para a gente saber quais são esses números de cada uma. Então, aqui a gente tem que existem 2 mulheres da primeira ou segunda classe que não foi declarado em qual porto embarcou, 50 que embarcaram em Cherbourg, 3 que embarcaram em Queenstown e 115 que embarcaram em Southampton. Agora eu vou ensinar para vocês como importar um arquivo com a extensão db para o R. Um arquivo com extensão db, ele é um database. Um database, ele é um arquivo que ele contém várias tabelas. O arquivo que a gente vai utilizar é um arquivo que é público e é de uma empresa real, que é uma empresa que se chama Olist. Esse database, ele tem várias tabelas relacionadas a compras e vendas de produtos em um site. E a gente tem essas tabelas dentro do nosso olist.db. Então, essas são todas as tabelas que a gente tem dentro desse arquivo. Eu vou deixar esse .db na nossa pasta de arquivos. É interessante que vocês saibam quais são as tabelas que tem dentro desse .db, ou que você tenha realmente um programa em que você consiga ver quais são essas tabelas, quais são as colunas que essa tabela tem. Então, aqui, por exemplo, no Visual Studio, eu consigo abrir e ver essa tabela. Inclusive, se você tiver a extensão SQLite no Visual Studio, você pode até trabalhar com o SQLite dentro do próprio Visual Studio. Então, a gente vai trabalhar não mais com SQLDF, que a gente trabalhou anteriormente, e sim com um outro pacote, que é o RSQLite. Só que quando você baixou o seu pacote SQLDF, o RSQLite já veio junto. Então, você só precisa chamar essa biblioteca. Então, a gente vai colocar library e RSQLite. E vamos rodar. Rodamos, ela está aqui. Para isso, a gente precisa fazer uma conexãozinha para a gente conseguir usar esse database. Então, primeiro a gente vai chamar uma variável qualquer, você pode chamar do nome que você quiser, eu vou colocar M, e você vai usar a função dbDriver, e a gente vai colocar aqui SQLite, e aí a gente roda,
E aí a gente vai criar uma variável que ela é a conexão do seu banco de dados com o seu driver. Primeiro a gente colocou o driver, que no caso é o SQLite, e então a gente vai colocar db connect, que a gente vai conectar essa nossa variável m com uma database, que no nosso caso é a olist.db. Uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção é se a sua seção está na mesma pasta que o seu .db. Então, aqui, a minha seção está dentro dessa pasta aqui, atividades extra, curso SQL, que é essa pasta aqui. A gente pode ver que tem algumas aulas em SQL e o nosso database. Se a sua seção não estiver dentro desse database, não vai funcionar, você não vai conseguir puxar esse arquivo DB para dentro do R. Então, a gente vai rodar essa linha. Feito isso, a gente vai começar a trabalhar com o SQL. A função que a gente vai usar dessa vez, ela não é mais o SQLDF, porque a gente não está trabalhando com o pacote SQLDF. Dentro do pacote RSQLite, a função que a gente usa para a gente montar as nossas queries é outra, é a db get query. A gente tem que colocar a nossa variável com, que é a conexão, que é para ele saber de onde está vindo esse dado, e aí sim começar a nossa query. Então, aqui no caso, a gente começaria com, e aí a query que a gente quer. Então, vamos puxar de uma tabela qualquer. Aqui no caso, a gente vai puxar dessa tabela aqui, ó, a TB Products, que é a tabela de produtos. Então, select estrelinha from TB Products. E aí vai puxar essa nossa tabela. Se vocês querem saber quais são todos os nomes das colunas, a gente vai usar aquela funçãozinha que a gente usou na primeira aula, que é a names. Então, a gente vem names e a gente copia isso daqui. Ou você pode fazer assim, colocar data, recebe, isso, roda, e aí a gente coloca names de data. Quando a gente vê, tem aqui, ó, todos os nossos nomes das colunas. Continuando o que a gente viu no comecinho da nossa aula, eu vou ensinar a vocês como fazer um if-else dentro do SQL. Então, a gente vai chamar a função, que é a db getQuery, vai chamar a nossa conexão, que é com, e aí a gente vai fazer a nossa query com o if-else. O if-else no SQL se chama case when. Então, vamos fazer assim. Vamos selecionar todas as colunas. E aí, a gente vai fazer o nosso case when, que é o nosso if-else. Então, case when o peso do produto for maior que 1000. Então, se o peso do produto for maior que 1000, ele vai colocar um 1. Se não for, ele vai colocar um 0. E aí, a gente termina esse nosso if-else. E a gente pode colocar isso dentro de uma nova coluna, para a gente criar uma flag. Uma flag é quando a gente coloca valorzinhos para se tornar mais fácil a gente encontrar aquilo. Por exemplo, todos os nossos produtos que forem maiores de 1 kg vai ter um. Então, a gente consegue fazer a soma de todos os produtos maiores de 1 kg que foram vendidos. Então, a gente vai usar a mesma função que a gente usou no outro vídeo, que é o as. E a gente vai colocar o nome da coluna quando a gente peso maior que aquilo.
E de onde que a gente está querendo isso? Da nossa tabela TB Products. Então, a gente roda. Então, vocês podem ver aqui, ó, que criou uma nova coluna, colocando zeros e uns. E esses uns significam que esses produtos, eles têm mais que 1 quilo. Então, se você quer saber quantos produtos são maiores que 1 quilo dentro dessa nossa tabela, então você vai fazer um sum de toda essa condição. E aí você pode colocar o nome que você quiser, tipo, aqui vai ser a quantidade com peso maior que 1 quilo. Quando você fizer essa soma, não esqueçam que o último argumento não pode ter uma vírgula. Vai dar 12.892 produtos que são maiores que 1 quilo, que tem o peso maior que 1 quilo. A gente pode fazer o case when com mais de um argumento. Eu já tenho algumas queries prontas, então eu vou copiar e vou explicar para vocês o que está sendo feito. Então, aqui o que a gente está fazendo? A gente está selecionando todas as colunas e está fazendo a mesma condição que a gente fez na query anterior. E a gente está adicionando mais uma condição, só que dentro dessa condição tem mais fatores do que na primeira. Então, nós estamos falando assim, ó, quando o peso do produto for menor que 500, você vai colocar que esses produtos estão nessa faixa de 0 a 500 gramas. Quando o produto tiver menos que 1 quilo, então ele vai estar na faixa de 500 gramas a 1 quilo. E se ele não for nenhum desses, você vai colocar mais de 1 quilo. E vai terminar esse if else. E vai criar essa coluna chamada faixa de peso. Isso tudo da nossa tabela TB Products. Então, a gente roda e a gente pode ver que temos aqui as nossas colunas. Quando a gente usa o case when aqui em cima, isso não impede a gente de fazer um filtro com o where, que nem a gente viu antes. Então, vamos copiar esse daqui e vamos colocar todas essas informações, mas somente, então vamos lá, where, a categoria do nosso produto, que no caso é Product, Category, Name, e a gente tem essas categorias aqui. Então, vamos colocar na que for eletrodomésticos. Sempre lembrando que quando é uma string, a gente tem que pôr entre aspas simples. Então, vamos rodar. Então, ó, nós temos aqui todas as colunas, mas somente da categoria eletrodomésticos. Mais as colunas que a gente colocou as nossas flags. Lembrando que isso não serve só para o where, a gente pode usar isso para todas as funções que a gente já aprendeu até aqui. Tem uma função que a gente usa para ordenação. O nome dessa função é order by. Então, vamos usar ela aqui. A gente vai pegar isso e vai ordenar pelo nome da categoria. Então, ela vai ficar em ordem alfabética. Então, a gente copia aqui e a gente vai agrupar e ordenar pelo nome da categoria. Quando a gente roda, a gente tem aqui, ó, o peso médio dos produtos não categorizados, de agroindústria, de alimentos, alimentos e bebidas, artes e artesanatos e assim em diante. Nesse vídeo a gente vai parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver mais algumas funções básicas do SQL.